João 14, verso de número 6. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Só vou usar a primeira parte. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus. Repita: disse-lhe Jesus. Eu. Isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação. Caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel. E eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho é: não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia
para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele, que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian. Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho, então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá certo. Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo, eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é, eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo, eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta. Tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta. Por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular, todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não, o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus disse de uma forma muito categórica, não há outro caminho além dele, em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz eu sou o caminho, eu sou o único. Não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho. Mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante. Como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom, Jesus é o caminho, eu já entendi isso, ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir, tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer, eu, na minha visão, morreu, acabou, então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno, eu vim agora mesmo de São Paulo, vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá
na beira da Dutra, o templo que cada dia se torna maior a Satanás. Tá certo? Está lá na beira da rua com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Tá certo? Se você perguntar a uma pessoa daquela lá se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado. Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus, num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que os soldados traziam consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa
onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira. E quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo. Você já notou isso? Às vezes, é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali, vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz, não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho o que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo? Não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso, a Bíblia diz, você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer, este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entre, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus, porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse de uma forma, muito incisiva: eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei. Eu sou porque percorri.
Eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, né? Saindo aqui da Trindade, ele diz: pegue a sua cruz e venha atrás de mim. A cada dia que passa, nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus diz: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você, e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada. Certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima, que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance
dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui. Não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho e Mary pediu para assistir um filme. E aí ela disse: Cláudio, eu gosto desse filme porque basicamente não tem palavrão. Hoje você encontrar um filme que não tem palavrão e cenas de sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel, certo? E aí ela me disse: Cláudio, eu gosto porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos com uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural. Um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único e suficiente Salvador. Que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Todas as propostas do Apocalipse são apenas para um grupo de pessoas: os vencedores. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer receberá uma pedra, ao que vencer será feito coluna, ao que vencer comerá da árvore da vida. É o que vencer, o que vencer, o que vencer e o que vencer, e nós venceremos pela misericórdia, pela graça de Deus e pela proximidade com o Senhor. Você pode ficar de pés neste momento. Que nada nos separe do amor de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele sabia o que estava dizendo, certo? Nada, nem a altura, nem a profundidade, nada vai nos separar do amor de Cristo. Feche os seus olhos. Bom, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 1, que nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Você pode repetir só o finalzinho? Não só a fazer, mas... Agora, vamos lá. Não, pode deixar o primeiro, só o primeiro mesmo. Repita só o finalzinho. Não só a fazer, mas a ensinar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero pegar essas duas colocações do escritor de Atos. Ele está mandando uma mensagem dizendo que ele vai falar acerca de duas coisas.
E a primeira delas é o que Jesus começou a fazer. E depois, o que ele começou a ensinar. Ou seja, os feitos de Jesus, os milagres, as suas realizações, mas também a preocupação com o ensino, com o conteúdo que ele desejava oferecer às pessoas. Talvez essa seja uma exposição que reflete muito bem duas posições muito importantes para que um culto aconteça. Nós temos a primeira, o ambiente das realizações, os feitos, aquilo que aquele que está vivo continua fazendo, Jesus. O realizar do Senhor continua agindo. Então é importante que uma igreja, que um ambiente promova os feitos que ele continua fazendo. Ele continua curando, como curou a mulher do fluxo de sangue. Ele continua libertando, como libertou o gadareno. Ele continua salvando, literalmente, como salvou a mulher adúltera de ser apedrejada por aqueles homens. Ele multiplicava a comida com os pães e peixes. Ele ressuscitava mortos, como ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. Nós, como igreja, acreditamos que ele continua com poder para fazer tudo isso. Então é muito importante que uma igreja invista tempo, certo? Com campanhas, ainda que muitas pessoas discordem, com momentos de oração, de unção, de intercessão, porque nós acreditamos que ele continua fazendo, certo? Agora através de nós, de cada um de nós. Então oferecer este momento para nós, por exemplo, o nosso culto de quarta-feira é um culto mais focado no que ele faz do que propriamente na segunda parte, que eu já vou mostrar a você. Por quê? Porque nós acreditamos que ele pode curar os enfermos, ele pode libertar os oprimidos, ele pode livrar você, se te salvar da pessoa mais perigosa que pode te destruir, você mesmo. Ele salva a mulher dela mesma, certo? Daquela vida de adultério que ela conduzia. Ele pode pegar o pouco, quer de alimento, quer de recursos, e fazer muito. Ele pode realizar, mas isso é o que ele fazia. Ele curava, libertava, salvava, ele multiplicava, certo? E ele ressuscitava. Mas eu quero mostrar um pouquinho dessa segunda parte que Lucas vai se referir. Mas não apenas vou falar do que ele fazia, mas também do que ele ensinava. Hoje nós temos muitas pessoas que sabem muito pouco a respeito de seus direitos, seus deveres, que têm muita informação e pouco conhecimento. Mas quanto mais nós conhecermos, estarmos atentos aos ensinos de Jesus, nós poderemos viver da melhor maneira aqui nessa terra e mais do que isso, morarmos no céu. Uma das formas, você viu o Eduardo ministrando aqui na oferta, de nós mostrarmos a nossa comunhão com Deus, está na nossa obediência. A partir do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ter um dos momentos que Jesus retira para ensinar as pessoas, seus discípulos e boa parte de seus ouvintes. Se você já foi a Israel, provavelmente você já foi levado ao lugar deste ensino, certo?
ao monte onde ele fez o sermão da montanha. Eu separei algumas coisas e eu não vou ter como falar de todas elas, vou falar de forma muito superficial, né? E vou mostrar aqui a vocês a preocupação de Jesus com o ensino sobre certas temáticas. E é muito importante que estejamos preparados com este ensino, porque senão o que ouvimos, certo, acaba se tornando verdade, ok? Vou te dar um exemplo, claro, antes de entrar no texto. Vamos lá, vamos voltar à quinta série e vamos lembrar que o planeta Terra tem 71% de oceanos e mar e 29% de terra. Vamos lembrar que 8% desses 29% são desertos. Vamos lembrar que quase 1,5% é gelo. Vamos lembrar que quase 9% são florestas, que aproximadamente 8% são terras agrícolas, certo? E para a criação de gado. Quando olhamos para tudo isso, descobrimos que as cidades representam apenas 0,8% do planeta. E algumas pessoas nos convenceram de que ocupando um espaço tão pequeno, nós interferimos em camadas de ozônio e na temperatura da Terra, com 0,8%. Mas, se não concordarmos com isso, o que vamos fazer com os ambientalistas? O que é que vamos fazer com toda essa estrutura que se criou em torno dessa informação? Hoje, uma mentira repetida em determinadas redes sociais ou veículos de comunicação é facilmente encarada como uma verdade. Hoje eu recebi a ligação de um policial de São Paulo, certo? Que conseguiu meu contato com outro policial aqui, certo? De uma delegacia, para me falar se o remédio que eu estou vendendo para diabetes na internet funciona mesmo. Você já ouviu eu vendendo remédio para diabetes? Alguém viu? Faça assim, por favor. Isso. Alguém viu eu vendendo remédio para os olhos? Já? Já tem um tempinho. Para os ossos. Tem um infeliz que ainda me botou vendendo remédio para impotência. O cara dos ossos, sabe o que o cara colocou, Geraldo? Olha só, a minha voz é inteligência artificial, porque eu agora comecei a usar o remédio para os ossos. Estão transmitindo, não estão? Pô, então legal, que isso vai ficar, porque eu não vendo nada na internet. O cara disse, olha só, olha para onde vai a situação, ok? Que supostamente eu falando que o remédio me ajudou porque eu não estava conseguindo ajoelhar para orar. O cara não tem nenhum temor de Deus. O outro colocou a minha voz dizendo que eu não estava pegando a esposa. Realmente eu nem estou, mas não precisa falar. Não é verdade. Mas não é nem por dificuldade, não. É pelo motivo, o mesmo motivo seu que é casado. Você está entendendo? Porque eu sei que você estava rindo de mim, mas eu sei como funciona. Você está entendendo? As coisas tomaram um vulto impressionante, porque me parece que as pessoas estão pedindo, me enganem, porque às vezes é notório que é uma mentira, certo? Mas enfrentamos dificuldade. Jesus se concentrou aqui a falar de alguns temas
importantíssimos que nós não podemos negligenciar. O primeiro deles é a oração. E Jesus fala duas coisas no capítulo 6 de Mateus sobre oração. A primeira, ele vai dizer onde orar. E a segunda, ele vai dizer como orar. Olha a preocupação. Primeiro, onde? Capítulo 6, verso 6. Coloca, por favor. Isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Presta atenção no que Jesus está falando aqui, ensinando na verdade. Quando você for orar, busque ir para um ambiente onde nada consiga roubar a sua atenção. Olha o que ele diz: entra num quarto, fecha a porta. Olhe bem, o que ele está dizendo é: elimine toda a distração, tudo aquilo que possa tentar roubar a atenção que naquele momento deve estar totalmente direcionada para Deus. Entendeu? Às vezes nós pensamos que dá para orar em qualquer lugar. Não. Segundo Jesus, é importante, porque o que nós vamos fazer é um ato poderosíssimo, e inevitavelmente o mal vai tentar, desde causar barulhos externos até barulhos internos. Quem é que nunca já foi fazer uma oração e começou: Senhor meu Deus, e a cabeça: amanhã eu tenho que acordar cedo. Pai poderoso, entra com providência. Eu nem jantei. Já aconteceu isso com você? Então Jesus ensina onde orar. Ok? Onde? Num ambiente, eu não sei, talvez você vai ter que no trabalho, tirar um momento na hora do almoço, eu não sei. Mas Jesus diz algo e nos ensina algo muito poderoso. Vá para um ambiente onde a possibilidade de roubar a sua atenção, de te distrair, seja praticamente erradicado. Evite os barulhos, evite as vozes. Então é o que ele diz: tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, eu não tenho ânimo para orar. Ah, eu não sei como orar. Bom, quer aprender? Vai para um lugar quietinho. O que é? Vai orar antes de sair de casa, porque lá é o teu local mais secreto. Então você vai acordar mais cedo, ok? As crianças estão dormindo, ou depois que as crianças dormiram, eu não sei. Mas segundo Jesus, não dá para fazer algo tão poderoso como a oração em qualquer ambiente. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, como orar? Então eu já sei onde, tá certo? Agora, como eu vou orar? Coloca o verso 9, por favor. Isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Deixa eu começar só por aqui, eu não vou me deter em todos os pontos, mas é muito importante a primeira frase dita por Jesus ao ensinar a oração. Qual é? O Pai é nosso de quem? Nosso de todos. O Pai é pai de quem você gosta e de quem você não gosta. O Pai é pai de gente que você acha que merece e de gente que você acha que não merece. O Pai é pai de gente que você acha que presta e gente que acha que não presta. O Pai, ele é pai de heterossexuais, certo? De homossexuais. O Pai é pai de ateu.
O pai é pai de muçulmano, o pai é pai de cristão, o pai é pai de judeu, o pai é pai de quem tem uma religião de matriz africanas. O pai, preste atenção, na conscientização, o nosso é uma habilitação, dizendo que todos podem acessar a oração. Todos. Tá certo? Então, todos podem orar. Jesus está dizendo isso. Orem no lugar onde nada roube a sua atenção, ok? Porque o que você vai fazer é poderosíssimo. Eu estou falando isso a via de regra. Obviamente que em algumas situações você não terá como fazer isso, por questões emergenciais. Mas como rotina, evite ambiente barulhento, criança correndo, pessoas gritando, buzina acontecendo, rádio ligado, música ligada. Tudo deve ser afastado, porque esse é um momento poderosíssimo, que quem pode fazer, segundo ele ensinando? Todos. Tá certo? Então o Pai é nosso. Quem falar isso, está dizendo que Ele é Pai de todos, independente de quem seja. Ele é o pai da sua ex-esposa, do seu ex-marido. Ele é pai de sua sogra. Ele é pai daquela pessoa que te distratou, que te traiu, que te aborreceu. Você está entendendo? Esse é um ensino poderosíssimo que nós precisamos aprender de imediato. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que Jesus vai ensinar, ainda, certo? E voltando um pouquinho, mas no capítulo 5, que é onde começa o Sermão do Monte, capítulo 5, verso 44, ele vai nos ensinar a amar. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que, fazei bem aos que, orai pelos que vos, para que sejais filho do vosso Pai que está nos, isso aí, certo? Então nos ensinar a amar. Amar quem? Amar quem não merece seu amor. Isso é que é difícil. Porque amar quem te ama é mole, sim ou não? Claro. Mas amar quem te aborrece, quem fala mal, esse é um texto muito esquisito. Amar o seu inimigo. Amar as pessoas que falam mal de você. Ele está ensinando isso, falando para os discípulos. Até porque ele sabia que se os discípulos vão dar sequência àquilo que ele está fazendo, eles vão ser perseguidos. Então Jesus vai ensinar o amor ao próximo. E quem é o próximo? Aquele que está na sua frente, aquele que apareceu, aquele que está perto de você, naquele momento. E normalmente, quem vem para te ensinar a amar, não são pessoas fáceis, não. É gente esquisita mesmo. Fofoqueiro. E preste atenção, não é Satanás não, hein? É Deus. Por exemplo, você é uma pessoa respeitosa, que detesta que as pessoas ultrapassem o limite. Quem é que Deus coloca no seu caminho? É exatamente a pessoa que você não gosta. Você gosta de alguém que fala baixo, vai trabalhar do lado de alguém que grita. Você não se mete na vida de ninguém. Quem é que aparece na sua vida? O fofoqueiro. Sim ou não? Para você e eu aprendermos
amar. E é difícil. Para alguns mais. Tem gente que não consegue perdoar, nem sei como é que vai ser esse negócio. Jesus falou, se você não perdoa, também não te perdoo. Eu fico imaginando na fila do inferno a confusão que esse troço não vai dar. Você veio, vim por sua causa, tá? Porque você me feriu e eu não consegui te perdoar. E por causa de você eu vim. Aí imagina Satanás chegando, calma gente, calma. Isso aqui não é confusão de lá de fora não. Entra aí para discutir lá dentro, certo? Que está quentinho. Cuidado que você pode estar rindo de você. Eu costumo dizer que tem gente na igreja que se o pastor pudesse, ele oraria assim, Senhor, receba com a mesma alegria que eu estou enviando. Porque às vezes é difícil conviver com algumas pessoas, sim ou não? E Jesus veio dizer o que é amor de verdade. Quem ama de verdade, ama o quê? Esse dia perguntaram assim, pastor, o senhor tem 30 e poucos anos. O que o senhor mais ama na sua esposa? Eu falei, olha, não sei não. Eu tinha que amar minha mulher para... pastor, o senhor mais ama nela? Qual é a maior virtude dela que faz o senhor amá-la? Eu falei, eu não sei. Eu não amo minha mulher porque ela tem virtude. Até porque se eu amar minha mulher porque ela tem uma virtude, se ela perder essa virtude, será que eu vou continuar amando? Eu amo minha mulher sem motivo nenhum. Se você me perguntar assim, por que eu não sei. Eu não sei. Ela era namorada de um amigo meu. Xerém tinha disso, os mais antigos, cadê Zias foge. Que ele sabe que eu pego ele. Mas Xerém é pequenininho, irmão. Há 30 e poucos anos atrás, o que acontece? Era aquela geraçãozinha. Não é, Michel? Então o que acontece? Olha ele ali. O que acontece? Senta aí, Zia, senta. Não atrapalha o culto, não. Escute só. Mas era assim, porque o local era pequeno. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a amar as pessoas sem motivo. O motivo pelo qual você ama é porque Jesus te ensinou a amar. Amar quem? Todos eles. Mas principalmente os ruins. Aquele ali é amável? Não. Vou amar essa praga. Vou amar essa peste. Meu Deus do céu, tem que amar isso? Não é possível. Você está rindo, mas o assunto é sério. Ele disse aqui, ame quem? Os seus amiguinhos. Ame as pessoas que falam que você é gente boa. Ame aqueles que gostam muito de você. Orai por aqueles que oram por você. Não, ore pelo que te maltrata. Te persegue. Certo? Te odeia você, fala mal de você. Eu acho que eu nem devia ter colocado esse versículo aqui. Mas ele está dizendo, aprenda a amar. Fala, amar. E tem que aprender com ele. Porque com os outros, quem está do seu lado aí, tu não aprende não. Se você perguntar, meu marido fez isso comigo, o que você acha que eu faço? Se for perguntar a Jesus, o que ele fala? Perdoa. Se você perguntar às vezes quem está do seu lado, se fosse eu, já tinha matado esse infeliz, já tinha esfregado a cara dele no vidro quebrado. Então amar, a gente precisa aprender, sim ou não? Sim. Terceiro, para não deter muito, ofertar. Ele não ia perder a oportunidade de ensinar também sobre isso. Mas uma coisa que ele fala aqui, normalmente a gente acaba não falando. Verso 23 ainda do capítulo 5:23, eu botei fora de ordem aqui já, proposital. Vamos lá? 5:23. Isso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra... Vamos lá, verso 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro
com teu irmão e depois vem e apresenta a tua. Isso é algo que Jesus está ensinando acerca da oferta. Quer ofertar? Entende o princípio da oferta? Descubra algo que pode bloquear a sua oferta. Um problema com seu irmão. E preste atenção, eu não sei se você notou, não é se você tem algo contra teu irmão, é se teu irmão tem algo contra você. Olha só. Seria muito mais fácil se você tem algo contra teu irmão, resolve ali, você e Deus, e oferta. Não é assim. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, não interessa se ele está certo, se ele está errado, não é isso. Olha só. Por quê? Porque está tudo aqui, está tudo entrelaçado. Eu acabei de falar de perdão. Então você tem que fazer o possível para ir lá e tentar a reconciliação. Se não reconciliou, isso não é mais problema seu. Agora é uma questão dele. Você volta e faz sua oferta. Agora não deve fazê-la. Se você sabe que tem algum problema com o próximo, não interessa o valor, preste atenção. Há um tempo atrás um cara falou comigo: pastor, eu não sou membro dessa igreja e quero dizimar aqui. Eu disse para ele: você é membro de outra igreja? Ele disse sim. Eu falei: então aqui você não pode dizimar. Você pode até pegar esse dinheiro e colocar lá como uma oferta, mas o dízimo você não pode dizimar aqui. Sabe o que ele me disse? Se o senhor soubesse o valor do meu dízimo, o senhor aceitaria. Eu disse: eu não sei quanto é, eu só sei que ele não é o suficiente para comprar meu princípio. Virei as costas. Obviamente que ele não colocou o dinheiro, porque se colocasse eu saberia, porque seria muito. E ele foi embora bem chateadinho comigo. Então, se você vai ofertar, Deus não está preocupado, porque Deus não está precisando do seu dinheiro. Deus pode tirar recurso da boca de um peixe e pronto. Você está entendendo? Ele pode tocar num improvável e trazer o recurso suficiente. Então é importante que entendamos que o momento da oferta é um momento muito especial e muito espiritual, que a sua oferta pode ser rejeitada se você tiver um problema com seu irmão. Não é à toa que a maior parte dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, falam exatamente de relacionamento interpessoal. Amai a Deus sobre todas as coisas, relacionamento vertical, mas amai o próximo como a ti. Isso. Não matarás, horizontal. Não roubarás, horizontal. Não dirás falso testemunho, horizontal. Honra teu pai e a tua, horizontal. Pode notar. Dos 10, quase todos buscam nos oferecer informações e ensino sobre relacionamento com o próximo. E olha que eu estou no ambiente de oferta. Outra coisa que Jesus ensinou, que é poderosíssima, Mateus 6,4. Mateus capítulo 6, verso 4. Isso. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em, te recompensará pública. Isso. A tua esmola, que é feita em secreto. Certo? Lembra quando Jesus vai ensinar
Vou ler para vocês Mateus 6,6. Tu, quando orares, fecha a porta e ora ao teu pai que está em, e teu pai que está em, te recompensará publicamente. Preste atenção aqui. Aqui, se você ler o contexto, você vai ver que 3 coisas estão inseridas. Primeiro, a oferta, ou melhor, a oração, perdão, que eu repeti para vocês agora lendo. Mas mais 2, certo? Ajudar aquele que nunca vai poder, pelo menos em tese, te recompensar. Aqui ele não está dizendo, não diga que você ajudou alguém. Não, não é isso. Está falando de esmola. Quando você der esmola para alguém, fizer algo para alguém que não puder te recompensar, não faça barulho. Se vai jejuar, não vá na casa de ninguém na hora do café e do almoço. E esse é um texto que Jesus fala sobre ser discreto. Entendeu? É um ensino de ser discreto. Seja discreto naquilo que você está fazendo. Seja discreto a ajudar alguém, certo? Que nunca vai poder retribuir. Seja discreto ao jejuar. Seja discreto ao orar. Seja discreto. Um dos valores fundamentais de José, pai de Jesus, discrição. José foi tão discreto que não se sabe basicamente nada sobre ele. O cara foi o único homem na face da terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de pai. Pensa, olha a fuga que ele faz quando o Herodes está querendo matar Jesus. Ela é de madrugada. Quando amanhece e alguém pergunta, cadê aquele casal que estava com o menino? Foi para onde? Foi para norte? Foi para sul? Para onde foi? Ninguém sabe. A maneira cuja qual ele fez. Jesus fala de ser discreto, sabe? Discreto como em João 2. O vinho acabou, a festa está acontecendo. Ele entra em cena, pega, enche as talhas de água. Agora tira a água. Leva ao mestre-sala, pegou a água virou, mas ninguém viu. Ninguém viu. A descrição, certo? Aqui ele está nos ensinando isso. O próximo ponto. 5º, Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Coloca, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Por favor, todas as vezes que leem, não tire esta palavra. Porque tem gente que lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas coisas vos serão acrescentadas, ou todas as coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado aqui, certo? São todas estas coisas. Que coisas são estas? Aquelas que vêm antes do verso 23. O que Jesus está a nos ensinar, ou procurar nos ensinar aqui, é: aprenda a lidar com as preocupações da vida. É isso. A proposta dele é essa, certo? Porque uma das maiores preocupações do ser humano é não saber o que vai acontecer amanhã. São as preocupações da vida. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, como o que comer, essas coisas como o que vestir, estas coisas
Você está entendendo? São estas, se você olhar a lista que ele fala antes, é sobre isso que ele está ensinando. Busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas que você deve ler depois vos serão acrescentadas. Então aqui, ele já me ensina a orar, e duas coisas ele me ensina: onde eu devo orar, onde não há nenhuma, ou não há nada tentando remover a minha atenção. Como eu devo orar? E aí eu só coloquei, entendendo que a oração é para todos, certo? Todos têm o direito. Segundo, ok? Eu preciso aprender a amar. E amar quem? Amar quem não merece. Amar aquele que me trata como inimigo. Eu preciso aprender a ofertar, entendendo que independente do valor que eu coloco e do entendimento que eu tenho, meu relacionamento para com o próximo está bem ligadinho com a minha oferta. Ele também nos ensinou agora a discrição, ok? E por último, a aprendermos a lidar com as preocupações da vida. Mas agora o capítulo 7, o verso 1, olha o que ele fala: não julgueis. Para quê? Para que não sejais. Agora ele fala sobre julgamento. Aprenda, não julgue ninguém. Ninguém é melhor que você, ninguém é pior que você. Cuidado com isso. Cuidado com julgar pessoas. E Jesus diz isso: não julgueis, para que não sejais julgados. A Bíblia nos ensina que a medida cuja qual nós medimos, nós seremos medidos. Então temos que aprender a lidar com isso. Certa ocasião, um homem foi fotografado. Ele estava montado num cavalo bonito, e na ponta da corda de seu laço tinha um garoto de 4 anos, e ele puxava o garoto de 4 anos por aquela corda. O menino estava todo esfolado quando alguém tirou a foto. A foto foi enviada para um jornal, e aquilo virou manchete no dia seguinte, que um monstro montado num cavalo amarrou uma criança e estava puxando aquela criança pela corda. Diversas, centenas, milhares de mensagens chegaram sobre o monstro do cavalo que puxava o menino. Mas, no mesmo ambiente, alguém trazia uma filmadora e de uma outra posição conseguiu pegar uma outra imagem. E a imagem da filmadora pega uma senhora saindo de casa, chamando pelo nome de um menino, gritando, e cada vez mais que ela não ouvia nenhuma resposta, ela gritava mais alto pelo nome do garoto. Nos fundos da casa dela tinha uma ribanceira. Quando ela chega na beirada da ribanceira, o que ela se depara é com seu menino pendurado num galho, pronto para cair, aproximadamente uns 15, 20 metros. Desesperada, ela grita por socorro. Então chega o cavaleiro, que agora, com toda a sua habilidade, na beirada do penhasco, ele joga o laço e laça o menino. E agora o menino sobe, é verdade, sendo esfregado nos galhos, nas pedras, na terra. O menino chega sujo na ponta do laço. Mas aí eu pergunto a você: o que esse moço do cavalo, que ontem era um crápula, que ontem era um monstro, é agora? Qual é a manchete do jornal? O que a mídia vai falar dele? O herói do cavalo que salvou o menino. A cena era a mesma. Nós devemos evitar o julgamento, principalmente daquilo cujo qual nós não sabemos quase
nada. Jesus nos ensinou isso. João 8, todo mundo quer apedrejar a mulher. Vamos tacar uma pedra nela, ela merece morrer apedrejada, essa adúltera. Esse era o julgamento. Ele entra então, com muita discrição, e diz: vamos fazer o seguinte: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Bom, agora a atenção das pessoas não está mais na mulher adúltera. Elas estão nas pessoas. Atire a pedra quem não tiver pecado. Quando ouviram isso, começaram a sair. Todo mundo foi embora. Segundo o texto, até os discípulos. Porque Jesus mostrou que nenhum deles tinha condições de julgar aquela mulher. Cuidado ao julgar um irmão. Ele foi grosso demais, foi indelicado, foi agressivo, ele foi soberbo, eu não sei o que ele foi. Perdão, minha garganta está bem. Eu não sei o que ele foi naquele momento. Eu só sei que Jesus me disse, e disse a você: não julgue, para não ser julgados. Talvez um dos maiores ensinos seja o último. Mateus, capítulo 7, verso 15. E a gente termina aqui. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dando um grande alerta às suas ovelhas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquelas pessoas que vão buscar falar para você aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Falar para você aquilo que te convém e não aquilo que vai te afastar do pecado. Jesus está aqui nos dando um grande ensino. Aprenda a distinguir. Mas como é que você vai distinguir isso se você não conhece a Bíblia? Como é? Eu dou esse exemplo, sei lá, já dei aqui centenas de vezes. Quando alguém vai ser treinado para reconhecer uma nota falsa, o que ele recebe em grande quantidade e vai manter contato é sempre com a nota verdadeira. Porque é o contato excessivo com a verdade que ensina ele a reconhecer a falsa. Eu não sei se você já viu um bancário contando nota. Já viu? Ele pega, levanta, normalmente na frente do dono, ok? Para que seja num campo de visão, para que você, que entregou o dinheiro, esteja na frente dele vendo, e ele conta na sua frente. Você já notou que de vez em quando ele para numa nota e coloca aquela nota separada e continua contando? Sabe o que aconteceu com ele? Quando aquela nota passou na mão dele, o toque dele, a sensibilidade dele, certo? Despertou nele a desconfiança de que aquilo podia ser. Então ele separa, conta todas as notas e agora sim, ele vai pegar a próxima nota ou aquela nota
E aí ele vai fazer o reconhecimento. Ele vai olhar algumas marcas, ele vai olhar algumas coisas que ele também aprendeu, que o ajudam a descobrir se é verdadeira ou falsa. O grande desafio hoje da maioria das pessoas, eu trabalhei com um cara que dizia: vocês crentes têm um problema, vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que leem. Ele era bem crítico, mas um homem muito inteligente, muito culto. Não era sábio, mas era inteligente e culto. De qualidade de vida ele não tinha nada, de sabedoria, bem bagunçado. Mas ele era muito inteligente e muito culto. Mas ele mostrou realmente que às vezes nós conhecemos muito pouco sobre a nossa fé. E aí somos presas fáceis a esse ambiente onde todo mundo se tornou especialista. A internet é cada um ensinando do seu jeito. Eu sei que pode ser um grande desafio para você, mas não tem jeito. Você vai ter que conhecer. Eu tenho que amar quem? Se afaste das pessoas cujas quais são difíceis para você. Não por esse motivo de não amá-las. Pode ser por não fazer parte do seu ciclo, por não ser compatível. Mas pessoas maduras, elas não descartam pessoas, elas simplesmente reposicionam pessoas. Descartar é uma coisa, reposicionar é outra. Então, se aprendermos isso, um ambiente de culto é um ambiente de cura, de libertação, é um ambiente de milagres, onde Deus tem liberdade de agir, e aqui Ele tem. Mas, lembra? Lucas capítulo 1, verso 1, falando a Teófilo: vou falar daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer ter uma vida equilibrada? Acesse esses dois ambientes: o ambiente que ele faz e o ambiente que ele ensina. Você pode ficar de pé?